Hoje é dia de Lagoinha GC e o nosso programa está imperdível. Um bate-papo para lá de especial com o pastor Davidson, diante de uma experiência incrível que ele tem tido na igreja local por meio dos GCs. E também temos novidade no programa de hoje, então fique ligado. Estamos aqui em mais um Lagoinha GC, nessa mesa tão especial, né, pastor? Simbolizando esse tempo de comunhão, e é exatamente isso que acontece nos nossos GCs. Tivemos uma semana maravilhosa após a nossa conferência Lagoinha GC. Deus fez tantas coisas e eu tenho certeza que nós vamos colher frutos disso. Estou aqui na mesa com o pastor Davidson. Seja bem-vindo a essa casa, seja bem-vindo a esse programa, viu, pastor? Amém, meu pastor Flávio. Deus abençoe sua vida, abençoe a vida de todos vocês. Glória a Deus. E é um prazer, um privilégio poder estar aqui. Amém. Nesse momento. Pastor Davidson, meus irmãos, é uma referência para nós aqui em Lagoinha, pela sua história tão bonita. E, obviamente, se ele está aqui nesse programa, é porque a sua história tem uma pitada de GC aí, de pequeno grupo, que faz parte da sua história, e a gente vai aqui bater um papinho com ele compartilhar. Hoje ele é pastor da Lagoinha Palmital, do bairro Palmital, em Santa Luzia, e ele hoje lidera, né, cuida de dezenas de GCs, tem sido uma referência, sua igreja maravilhosa, já tive a oportunidade de estar, e eu quero que você comece a contar pra gente, pastor, um pouquinho da sua história. Ligando ao trabalho de pequeno grupo mesmo. O que o GC ele foi tão ativo assim na sua vida, a ponto de hoje você ser um pastor de Lagoinha e ser essa bênção que você tem sido? Amém, meu pastor. Eu gosto muito de GCs e comecei a minha caminhada em Lagoinha através de células. Eu comecei trabalhando com algumas pessoas e aí precisei de uma referência, de uma liderança em Lagoinha, e aí eu encontrei o meu líder, o supervisor na época, né? Sim. E a partir daí nós começamos toda a nossa caminhada na Igreja Batista da Lagoinha, em célula. E hoje nós lideramos ali em torno de 30 células no Palmital, onde nós supervisionamos, onde nós fazemos todo o trabalho de superintendência, onde a minha caminhada em Lagoinha ela se deu através da liderança de célula. E posteriormente que eu alcancei o pastoreio, que era uma coisa que eu não esperava, uma coisa que não era um desejo natural, né? Foi uma caminhada natural. E eu sou suspeito para falar que eu gosto muito de GC, sou apaixonado por GC. O pastor Davidson, ele pastoreia uma igreja, como eu disse, no bairro Palmital. Sim. E é um bairro periférico. Eu tive a oportunidade de estar com ele e a gente percebe o quanto o pequeno grupo, ele também ele tem a capacidade de trabalhar de forma intencional, obviamente, na transformação de uma região e, obviamente, também na transformação de pessoas. Sim. Como você disse, o GC mudou minha vida, mudou a sua, não ele, né? Jesus dentro dele, mas a comunhão, a edificação mútua que a gente fala, né? Esse aprendizado, esse discipulado. O que o GC tem representado dentro do seu contexto no bairro Palmital? Pastor, é interessante porque à medida que a igreja ela vai crescendo e nós como pastores a gente acaba em alguns momentos tendo menos contato com todo o rebanho. Uhum. Por quê? Porque cresce, a gente não tem esse dia a dia às vezes. Sim. E eu entendo o GC a forma mais fácil e melhor de a gente estar cuidando das pessoas através do GC. É onde vem a necessidade e a gente pode ir de bate-pronto. Então tem necessidades que elas são mais urgentes do que outras. Então através do GC eu percebo que a gente tem uma condição melhor de estar cuidando dessas necessidades mais urgentes. Uhum. Então às vezes é uma necessidade de um irmão que está passando uma necessidade financeira, é um irmão que está passando uma necessidade, por exemplo, alimentícia, precisa ir ao hospital. E às vezes nós, como pastores, estamos limitados a algumas atividades que nos impedem, por exemplo, de fazer esse acompanhamento dia a dia. Uhum. Então tem até uma situação interessante, meu pai mora em Rondônia, meu pai e minha madrasta, e quando nós fomos visitá-los e a gente caminhando com eles aceitaram Jesus. Que bênção. E eu fiz questão de levá-los a uma igreja, ainda que eu saiba, nós não temos ainda Lagoinha em Rondônia, para mim na cidade dele, é Ouro Preto do Oeste.
E eu fiz questão de procurar uma igreja que tivesse um grupo de crescimento. Sim. Justamente por causa desse cuidado, que é um cuidado, de certa forma, individualizado e diferenciado. Então, eu sou apaixonado pela visão, com a linha do GC, eu bem apaixonado. E a gente percebe que, como eu disse, as pessoas, assim, elas são transformadas a cada semana, né? Na participação, conhecendo gente nova, fazendo amizades, criando vínculos de amizade mesmo e se envolvendo na igreja local. E você disse algo interessante, porque você, como pastor, às vezes não consegue saber a necessidade de cada ovelha. Mas se a pessoa está dentro de um GC, a necessidade chega até você, né? Porque ela chega até um líder e, por exemplo, tem uma pessoa que ela está passando mal num dia, ela manda num grupo de WhatsApp, olha, orem por mim, daqui a pouco está no outro grupo, daqui a pouco está a igreja inteira orando por aquela pessoa, então a necessidade chega no pastor, né? Às vezes, se não tivesse o grupo de crescimento, ela estaria passando mal e talvez devido à quantidade de pessoas dentro da comunidade, da igreja, né? Então o GC ele tem essa capacidade de fazer com que as pessoas participem mais das alegrias e da dor um do outro. Tem muitas pessoas que chegam hoje na IBL Palmital via GC? Sim, com certeza. E lá a gente já procura fazer um trabalho onde nós procuramos direcionar as pessoas quando aceitam a Cristo para os GCs. Porque, como nós dissemos antes, o GC é justamente a forma que a gente tem de fazer esse pastoreio mais presencial. Então hoje a gente tem que usar as ferramentas que o Senhor pode nos disponibilizar. Dentre elas, por exemplo, o grupo de WhatsApp. Então todas as células hoje, eu creio que todas, né, ela tem um grupo de WhatsApp. Sim. E eu participo da grande maioria dos grupos. Então ali naquele grupo, como há uma liberdade, há uma interação, porque o que acontece no culto no dia a dia? Nós subimos no altar, ministramos uma mensagem que Deus trouxe aos nossos corações. Mas na célula há interação, no GC há interação. Então o irmão ele pode falar de uma situação que ele enfrentou, de uma dificuldade, de uma luta, e consequentemente também ele posta nesse grupo, ele compartilha a vitória que ele alcançou. Então isso é muito interessante. Então muitas vezes na igreja você está ministrando a palavra, após o culto vem alguém e conversa com a gente, fala de uma dificuldade. E depois essa pessoa demora para poder vir e às vezes dá o retorno para a gente da situação. Na célula é mais fácil, porque por ser um grupo menor, fica mais fácil esse cuidado do dia a dia. Então nós temos pessoas que vêm através de GC, alcançamos pessoas na igreja que aceitam Jesus, encaminhamos para os GCs e aí rola essa interação, que é muito bom. Agora, você disse que a sua caminhada se deu também via o GC e naturalmente Deus o levantou, né? E hoje você está ativo no ministério, enfim, cumprindo o chamado de Deus. No contexto que você vive ali no Palmital, onde eu quero chegar, na formação, alguém que chegou totalmente perdido no contexto, enfim, de pecado, uma vida errada, que hoje lidera, né, esse discipulado, essa transformação, essa caminhada. Você consegue contar pra gente assim, um testemunho de alguém que falou, olha, fulano há 5 anos atrás chegou e eu subi, busquei ele, a gente evangelizou e hoje assim, o desenvolvimento dele no reino de Deus tem sido uma bênção? Então, pelo fato de a gente morar numa região na periferia, nós temos muitas situações de almas que foram alcançadas. Então nós temos muitas histórias de pessoas que saíram do narcotráfico, pessoas que saíram da criminalidade e hoje caminham, estão com a gente desenvolvendo ministérios dentro da igreja e consequentemente também pessoas que desenvolvem liderança de célula, casamentos restaurados através de GCs. Então nós temos muitas histórias, muitas histórias. Eu queria dar um pequeno testemunho aqui. Claro. Quando eu comecei a trabalhar com GC, que na época era célula, eu participava de uma célula e as células entrou de férias. Sim. E quando foi no mês de março, as células ainda não tinham voltado. E isso começou a me incomodar. E eu, todo cheio da razão, né, como sempre somos, fui diante de Deus e comecei a argumentar com Deus. Uma falta de responsabilidade, a líder abandonou em várias situações e fui trazendo o contexto de Deus, ouvindo tudo, as minhas razões. E logo em seguida, o Senhor me disse, e o que você está fazendo aí? Eu falei, não, Senhor, eu não.
E a partir daí se deu o meu chamado para poder estar liderando o célula. E foi a primeira vez que eu ouvi a frase: Senhor, eu não tenho capacidade, eu não chamo os capacitados, eu capacito chamados, vá que eu serei contigo. E aí eu reuni um pequeno grupo, que era da célula, começamos a trabalhar e tudo mais. E por que eu estou contando isso, pastor? Porque muitas vezes as pessoas elas começam a achar que elas não têm capacidade, Sim. não têm potencial, que elas não podem, a sua própria história, Sim. né? Então, assim, é Deus quem capacita. Então, se você por acaso está aí e o seu coração está ardendo, você sente o chamado de Deus na sua vida, se submeta ao chamado dele, porque Ele vai te capacitar. E você tem almas para poder cuidar. Pessoas que precisam ouvir a voz de Deus através da sua vida. Amém? Glória a Deus. Esse desenvolvimento, irmãos, é algo sobrenatural. Você tem tantas histórias nas Escrituras de pessoas que, teoricamente, não tinham uma preparação, mas que Deus, Jesus, ele enviou a missão. Logo depois do encontro com Ele. Podemos, Sim. o gadareno, a samaritana, pessoas que tiveram um encontro real com Jesus e Jesus, ele simplesmente, olha, vá e fale do meu amor. Então, quando a gente fala de pequeno grupo, a gente não está falando de um método de crescimento. Eu gosto de, a cada programa, deixar isso claro, porque não é um método de crescimento. Crescimento é natural. A Bíblia vai dizer que Paulo plantou, Apolo regou, e o crescimento quem dá é Deus. Então, existe uma essência por trás daquilo que a gente faz. E a essência é o anúncio do Evangelho, e a gente está para anunciar. É por isso que a gente vê pessoas sendo transformadas, é por isso que os casamentos estão sendo restaurados, é por isso que tem gente saindo do crime e se tornando líder. Por quê? Porque tem a mensagem do Evangelho, que é o próprio Jesus. E é por isso que tem transformação. Se a gente entrasse dentro de um pequeno grupo e falasse só sobre a gente, sobre o nosso testemunho, as pessoas seriam edificadas, mas não Sim. transformadas. A transformação vem por meio do Evangelho. Então, quando a gente fala de casa em casa, porque às vezes você está me ouvindo e você fala assim, mas por quê? Por que disso? Além de você trazer Cristo para dentro da sua casa, né, você possibilita de outros levarem Cristo para a casa deles. Porque ele vem para a sua, ele recebe um Jesus e quando ele chega ele não consegue reter Sim. a mensagem. Ele quer anunciar para a esposa, para o marido, para o filho, para aqueles que habitam dentro do seu lar. Então, é muito bom saber assim, da multiforme graça de Deus mesmo, dentro de um pequeno grupo, porque para mim é algo dentro da igreja que consegue fazer tantas coisas ao mesmo tempo. Edifica, gera amizade, comunhão. A restauração de casamentos. Quantos casamentos restaurados nós temos na igreja que foram restaurados justamente por esse quesito de ter um GC em sua casa? Sim. Que às vezes havia uma divergência entre marido e esposa ali e com o passar do tempo a célula, o GC, né, abraçou Sim. e foi cuidando e esse casamento restaurado. Quantos filhos? Nós temos várias situações no Palmital, justamente por isso. Por ser um bairro de periferia, a gente tem muito essa situação. Envolvimento com droga, com prostituição, com várias outras situações. E o GC é a forma mais simples que se tem, Sim. porque o GC não vem de uma forma externa, ele começa de dentro. Sim. Então, porque ele está dentro da casa e compartilhando as situações. Então, as pessoas que não conhecem a palavra, elas acabam se sentindo inseridas. O que muitas vezes na igreja elas não têm isso. Toda a liturgia, toda a formalidade dificulta para que ela possa interagir. Então, muitas vezes ela entra na igreja e sai da mesma forma. Sim. Num GC não, vira e fala, e aí, como é que você está? Como é que foi a sua semana? Sim. Então isso traz uma grande motivação, isso traz um grande manifestar da presença de Deus. E aí, consequentemente, restauração de casamento, restauração de relacionamento entre pais e filhos e família restaurada. Sim, então são muitos benefícios. Sim. Desenvolvimento de liderança, né? As pessoas são desenvolvidas. Eu me lembro, por liderar GC, na faculdade eu queria apresentar os trabalhos, aquele jovem tímido, agora desenvolvido dentro de um pequeno grupo, agora você tem facilidade de falar. Então, são tantos benefícios. E é exatamente isso que a gente quer deixar para você. Quero te agradecer, viu, pastor, obrigado, por esse tempo de mesa com você e que você possa se sentir inspirado por meio desse programa, por meio desse bate-papo. Eu tenho certeza que Deus ele tem algo tão especial a fazer na sua vida. Que Deus te abençoe.
Você viu aí esse bate-papo muito especial e muito inspirador com o pastor Davidson. E agora é aquele momento da gente compartilhar da palavra. Mas como essa semana é o nosso tema livre, eu estou aqui com uma convidada, a Laura, e a gente vai compartilhar o que ela tem feito, a igreja na qual ela faz parte e até mesmo a supervisão dela, ela como uma supervisora de GC, ela tem feito nesse dia livre. Você sabe que aqui em Lagoinha, 2 semanas do mês a gente tem o tema, a gente dá a lição para que os líderes possam acompanhar, a gente dá a visão da igreja, um tema das 4 semanas, 2 a gente dá a lição, 1 a gente coloca um tema atual, de algo que aconteceu no Brasil, ou um tema que a gente queira que chegue em cada pequeno grupo, e 1 semana do mês é o tema livre. Laura, que bom ter você aqui, eu queria que você compartilhasse com a gente experiências que você tem tido no tema livre, no dia livre, né? Como você tem envolvido o seu GC? Conte pra gente. Obrigada, pastor. Um prazer estar aqui participando com vocês. Então, como supervisora de célula envolvida também numa Lagoinha Bairro, né? Eu sou da Lagoinha Saudade, a gente vê experiências diferentes para aproveitamento desse dia livre. Eu acho que, de um modo geral, é um dia muito bacana para tentar aproximar as pessoas da célula. Porque muitas vezes a célula acaba ficando assim, né? Tem ali um protocolo. Começa com o louvor, faz o estudo, tem a oração, vamos para o lanche. Então, o dia que você faz uma coisa diferente, quebra essa rotina e acaba criando relacionamentos mais verdadeiros. A gente já teve experiências de ir ao cinema, todo mundo junto, outro dia a gente foi jantar, todo mundo junto, de uma das células, num restaurante bacana, que tinha aberto há pouco tempo, conhecer, um lugar que o pessoal ficou achando até chique, assim, talvez não tivesse tido a oportunidade de ir de outra maneira, a gente combinou e foi junto. A gente já fez noite de jogos de tabuleiro, a gente já fez brincadeiras assim na célula de adivinhação, mesmo com os adultos, que é uma coisa divertida, né, de fazer, de se aproximar, trocar uma ideia. A gente já fez noite de caldos no dia do tema livre, né, e sempre procurando trazer convidados também nesses dias, para que eles possam participar, conhecer a palavra às vezes de uma maneira menos formal, menos encaixadinha no que eles imaginariam que fosse uma estrutura de igreja. Sim, como se fosse um dia do amigo. Dia do amigo. Você trazer alguém. Exatamente. E às vezes no dia livre a gente fica tendencioso a ministrar uma mensagem e tudo, mas você nos inspira, e eu acho muito legal isso, né? Vou até aplicar no meu GC, porque esse momento também é tão importante quanto o momento da palavra, né? Esse momento de amizade, esse momento de fazer algo fora do protocolo, né? Então, jogos de tabuleiro, enfim, tantas outras coisas. Conta pra gente a experiência, assim, de como foi um dia, do que gerou, um dia talvez que as pessoas mais gostaram. Conta pra gente. Teve uma vez esse dia que a gente fez o Festival de Caldos, foi muito legal, porque a gente combinou de cada um levar um caldo diferente. Já teve um movimento das pessoas fazerem, se juntarem, assim, então eu vou fazer junto com fulano da célula. E aí já teve um pré, né, que levou uma integração maior. A gente chamou muitos convidados, veio, por exemplo, uma amiga da minha mãe, que era do interior, elas estudaram juntas quando fizeram faculdade, e ela mora em Lavras hoje. E aí ela foi nesse dia dos caldos, porque minha mãe disse pra ela que era caldos, que era uma coisa mais descontraída. Ela foi junto com o marido. A gente, claro que no meio a gente acaba falando, né, da célula, de Jesus e tudo. E faz uma oração no final, a partir daí ela começou a vir à célula. Voltando todas as semanas e pedindo pra gente indicações assim, do que ler, de músicas que ela podia ouvir, que ela estava sentindo falta disso, ligando, pedindo oração. E tudo começou porque ela foi num dia desses que era tema livre. Que legal. A gente já fez filme também. E teve a oportunidade depois de discutir o filme entre nós. Filmes às vezes cristãos e às vezes filmes que não são diretamente taxados como cristãos, mas que têm uma mensagem, né? Uma possibilidade de uma discussão, né? Isso no âmbito mais geral. Agora, especificamente lá na célula do Sion, tem 1 ano que a gente definiu que todo o nosso dia de tema livre é dia de evangelismo. Então, o dia do tema livre, a gente desce e faz o que o Senhor colocou no nosso coração, que é a célula na rua. A gente fez uma camiseta e tudo começou porque a gente sempre gostou de comer.
A célula do senhor era uma célula que fazia assim, carne assada no lanche. Mandioca, era uma coisa... Esse GC aí. Você estava muito convidado, pastor. A gente tinha muito isso. E aí um dia a gente estava na sede, num culto, e o senhor incomodou a vida da minha mãe até, e disse para ela, vocês vão dividir o lanche. Vocês vão dividir o lanche de vocês com os garis. E a partir daquele dia a gente se estruturou e começou a descer todo dia de tema livre com o lanche. Ao invés da gente comer, a gente montava pacotinhos e ficava na rua louvando, orando, oferecendo oração, até vinha o caminhão do lixo. No meu bairro ele passa à noite, então a gente ficava junto do lixo assim que está na rua, esperando eles virem. E aí quando eles vinham a gente orava por eles, entregava o lanche, agradecia o trabalho, e já tem um ano que a gente tem feito isso. E como a gente tem visto o Senhor agindo através disso. Pessoas na rua que viram a célula, que ficaram sabendo que a célula existe porque a gente está lá embaixo. Os próprios garis que a gente começou chamando de garis, agora a gente sabe os nomes, é o Cleiton, o Edson, quem são as pessoas que nos servem toda semana. E como é bacana a gente chegar e eles já viram na esquina e eles já começam a dar tchau pra gente, a agradecer. Já fica esperando. Eles descem do caminhão antes de pegar o lixo, eles já param, assim, que eles já sabem que a gente vai orar por eles. A gente agora já sabe quem tem filho, quem tem neto. A gente ora, a gente pergunta, tá indo na igreja? Foi essa semana? Levou sua filha? Então, assim, tem sido um trabalho tão bacana para nós e a gente sente também de valorização deles se sentirem queridos, deles se sentirem valorizados. Então a gente desce, a gente ora, a gente espera eles ali, entrega esse lanche para eles, faz uma oração com eles e eles vão embora. Há um ano, na célula Sion especificamente, o tema livre tem sido evangelismo. Célula na rua. Quanta inspiração, porque imagino que essas pessoas que trabalham na coleta já ficam pedindo, né, os seus coordenadores para entrar na escala da quinta-feira, que vai ter lanche, às vezes até vai pegar, vai levar para casa, vai levar para o filho, enfim, e receber uma oração, né? Para você ver assim o quanto a nossa igreja, a Lagoinha, dá essa abertura para a criatividade. Não é engessado, a visão ela não é engessada, né? São ideias que Deus te deu. Não tem outros líderes aqui hoje para compartilhar, né? Mas quantas ideias muitos têm tido nesse dia que é livre. Se é livre, é livre. Eu quero fazer só um momento de oração, eu vou fazer. Eu quero fazer um momento de uma mensagem que Deus me deu, eu vou compartilhar. Eu quero fazer evangelismo, eu vou fazer. Vamos fazer churrasco, vamos fazer. É um dia do amigo, vamos trazer amigos, enfim. E é glória a Deus pela sua vida, viu, Laura? Por compartilhar, né? De verdade. Muita inspiração. Eu tenho certeza que também inspirou muitos líderes nesse programa de hoje, porque às vezes falta ideia. Como você disse, você vai entrando numa rotina, você vai indo e eu vou compartilhar isso. E às vezes na correria do dia ele pega e faz, mas enfim, se joga isso pro grupo, eles pensam juntos, algo Deus faz, né? Imagina na quinta-feira na rua e principalmente dentro de um pequeno grupo, ao mesmo tempo que é bênção, a gente é tendencioso a ficar ali naquele grupo, dentro daquelas paredes e sai, como você disse, não vê o porteiro, não dá um lanche, não oferece uma oração. As pessoas passam, as pessoas do prédio mesmo não sabem. Não sabem. Né? Às vezes não sabem. Vocês na rua, chega um do trabalho, chega a mãe com o filho da escola, chega o outro, chega o menino da faculdade e vocês estão ali, o que é isso? Olha, lá no quarto andar, exemplo, eles se reúnem toda quinta-feira, mas uma vez por mês eles estão aqui na rua. Isso é testemunho, né? Que você possa de verdade ser inspirado por esse tema livre e que você possa de fato, né, ser usado por Deus nesse dia tão especial. Então que você possa de verdade, né, se comunicar, né, através ou por meio do Evangelho a cada uma das pessoas, e nós louvamos ao Senhor pela vida da Laura, por nos inspirar tanto, no nome de Jesus. Somos a célula de homens da IBL Riacho. Eu amo meu GC! Você viu que o seu GC também pode participar do nosso programa. Basta você tirar uma foto, gravar um vídeo e postar em suas redes sociais com a hashtag Eu Amo Meu GC. E vai ser um prazer poder ver o que Deus tem feito aí
A Laura está aqui com a gente, você também pode tirar uma foto, viu, Laura? A gente quer ver sobre esse evangelismo, esse dia livre, principalmente a carne assada, que eu me interessei bastante, viu? E que a gente possa viver essa visão mesmo, essa visão Amém. do pequeno grupo, e a gente possa continuar crescendo, como a gente sempre fala. O GC é um lugar para inspirar, é um lugar para transformar, é um lugar para transformar as pessoas na vontade do Senhor, na direção do Senhor. Existe uma vontade do Senhor para mim e para você, que é boa, perfeita e agradável. Dentro de cada GC, o compartilhar dessa vida do Senhor, né, vem sobre o nosso coração. Laura, quero te agradecer, viu, pela sua participação. Prazer. Por nos inspirar tanto, que você possa ficar ligado em tudo. No nosso próximo programa, nós temos uma convidada muito especial, que é a Jennifer, num bate-papo muito especial e você não pode perder. Que Deus abençoe muito a sua semana, a sua vida, a sua família e seja você um canal do Senhor. E nunca se esqueça que nós, enquanto Igreja Batista da Lagoinha, estamos aqui para servir você. Que Deus te abençoe.